Oi, boa tarde, tudo bem? Então, a pedido aí do meu primo e a pedido de uma colega minha, Érica, e outras pessoas também que querem saber, eu vim gravar esse vídeo falando sobre o sonho que eu tive. Foi uma revelação para mim, foi para mim, tá? Pessoal para mim. E ontem, quando eu fiz aquelas postagens lá no Facebook, eu tava sob choque ainda do que tinha acontecido. Eu tava ainda sem conseguir entender muita coisa, mas já tinha entendido o que o sonho quis dizer pra mim. Que eu acho que serve não só pra mim, mas um alerta aí pra todo mundo, né? E também é uma forma de me redimir, e a gente tem que ser humilde e reconhecer quando tá errado. E eu tava errada, e eu não sabia que eu tava errada, até porque ninguém chegou em mim e falou: olha, você tá errada. Eu precisei ouvir isso de um sonho muito espiritual que eu tive. E eu também não quis abrir no Facebook, acabo abrindo agora, né? Eu não vou falar isso para me engrandecer para ninguém, até porque eu não sou melhor do que ninguém, eu sou igual a todo mundo, pecadora como todo mundo, não me vejo melhor do que ninguém, nunca vou ser melhor do que ninguém, porque todo mundo é igual, porque Deus nos vê iguaizinhos, Deus ama os seus filhos iguaizinhos uns aos outros. E aí eu não queria abrir, que eu entrei num jejum e já estava no 4º dia do meu jejum, né? E pretendendo fazer 21 dias de jejum. Por que que eu entrei nesse propósito do jejum, mesmo estando afastada da igreja? Até porque eu me defendia naquela tese, né? Eu não tô na igreja, mas a igreja tá em mim, porque eu sou a igreja viva e, assim, um pouco revoltada, porque a gente vê que, infelizmente, dentro das igrejas tem muita heresia, né? E realmente, assim, a gente sabe quem é cristão de verdade mesmo é fora do banco da igreja, né? Porque não adianta você ir 3 vezes, 4 vezes na igreja por semana, sentar o seu bumbum lá no banco e ser cristão só ali dentro. É muito fácil você subir lá e louvar, e você pregar, e você dar a paz para todo mundo, e quando você tá fora da igreja, você não ser cristão de verdade, porque aí é nessa hora que você é provado, né? E não é só isso, situações e situações que acontecem que faz com que a gente acabe aí se afastando, mas eu vou explicar depois o que eu entendi, da lição que eu tirei, né, de tudo isso. Vamos ao sonho. Eu sonhei que eu tava descalça, correndo bastante, e entrando numas ruas perdidas, assim. Entrava numa rua procurando uma padaria para comprar pão. Olha que sonho simbólico. Eu fui comprar pão na padaria. E eu andava perdida nessas ruas. E tentava achar a padaria e não encontrava a padaria. Aí entrava em outra rua e não encontrava a padaria. Aí, depois de muito correr e já cansada, eu achei a tal da padaria. Falei, ufa, até que enfim achei essa padaria. E aí, eu cheguei na padaria, olhei assim pro balcão, tinha só uma pessoa. Falei, já vou pra lá, porque vai atender aquela pessoa, já sou a próxima. Quando eu cheguei assim na beira do balcão, não tinha ninguém, só tinha eu. E aí, quando eu olhei pro lado, tinha uma fila enorme, gigante. E a mulher e o homem que tava no balcão começou a atender a fila do outro lado, e não do lado que eu cheguei. Aí ai, que droga, né? Eu pensei assim, eu acabei de chegar e não tem ninguém. Ela começou pela outra fila. Eu vou pra outra fila. Quando eu me virei pra ir pra última da fila, eu já vi que tinha um monte de gente atrás de mim também. Falei, nossa, mas como assim? E esbarrei no ombro de alguém, sem querer. E acabei nem pedindo desculpa. Eu tava tão nervosa que eu deixei a educação em casa, né? E aí fui pro final da fila já com raiva, pensando assim, eu era a primeira e eu vou ser a última, mas não tem problema. Eles vão me atender porque eu andei legos para comprar esse pão. Olha isso. E aí, quando chegou na minha vez, atendeu todo mundo, as 2 filas, e eu fiquei por último. E quando chegou a minha vez, eu falei, bom dia, eu vim comprar o pão. E aí o casal, que era um homem e uma mulher vestidos de branco, eles se entreolharam e conversaram entre eles. E aí eu falei mais alto, oi, bom dia, vocês não estão me ouvindo? Eu vim comprar pão. E aí o homem saiu e a mulher ficou. Essa mulher falava comigo com uma voz mansa, só que constante, né? Uma voz assim constante, e era bem mansa a voz dela.
E aí ela começou a falar da minha vida, né? Como que estava o meu coração, o que que eu estava fazendo da minha vida. E eu falei, mas eu vim comprar pão. E ela começou a falar, o que que você tem feito para Deus? Ela começou a fazer um monte de pergunta e começou a falar da minha vida. E eu falei assim, aí na hora, né, sonho é tudo doido, meu celular apareceu assim na minha mão. Eu falei, eu tô aqui ouvindo uma pregação, né? Que na verdade, na vida real, o que que estava acontecendo? Eu estava assim, já tô com o hábito de ouvir a pregação no celular. E eu estava ouvindo, nesses últimos dias, estou ouvindo ainda o pastor Sandro Rocha, do qual eu gosto bastante de ouvi-lo. Ele é bem sensato, denuncia bastante as heresias que tem dentro da igreja, mas também prega a Bíblia ali, fala diretamente da palavra de Deus. E, enfim, eu falei, eu tô ouvindo. E, na verdade, eu fui dormir naquele dia, eu tava com insônia, e acabei pegando o celular para ouvir e acabei adormecendo com o celular no ouvido. Então, o que que aconteceu? Tá? A voz daquela mulher que falava comigo era a voz da mesma pessoa que estava no celular. Só que detalhe, depois que eu fui ver, né, o que que ficou lá no celular na hora que eu dormi, que eu acordei, que estava passando lá uma live com a Nívia Soares, que é uma cantora gospel até, e ela estava fazendo uma pregação. Só que as palavras que ela dizia na pregação não eram as palavras que eu ouvi no sonho. Era só a voz que foi emprestada lá para aquele ser espiritual que estava na minha frente. E ela começou a falar da minha vida. O que que você tem feito da sua vida? Eu falei, eu tô ouvindo a pregação de Deus. E comecei a me justificar, né, na frente dela, perante aquelas indagações. E comecei a ficar nervosa. E comecei a exaltar a minha voz. E comecei a falar assim, olha, eu não vou voltar para a igreja. Eu não vou. A igreja tá cheia de heresias. Eu já tô na presença de Deus. E eu faço a minha parte. E aí ela começou a falar assim, você sabe como é que tá o seu coração? E eu falei, eu sei. Ela falou, não, você não sabe. Me fala as coisas que você tá sentindo. Mas, eu sei que tem alguém que sabe como tá o seu coração. Deus, ele sabe como tá o seu coração. Foi ele quem te fez. E os seus dons que ele te deu, sem ação, sem fé, a obra é morta. De nada vão valer. E ele requer de você que você faça a vontade dele. Ele requer de você que você faça a obra. E aí eu comecei a falar, eu não vou ser pastora. E ela riu nessa hora. E eu fiquei mais nervosa. E aí já me deu um bolo aqui na garganta para chorar. E eu ria nervosamente. Eu não vou ser pastora. E aí eu já tava querendo chorar. E aí teve uma hora que eu realmente quis abrir o coração para ela e me justificar de coração aberto e chorando. Ela não deixou. Ela continuou falando firme, você tá no caminho errado, você tem que voltar para o teu caminho, você está no caminho errado, você sabe, né? Ela falou, você sabe que se você continuar nesse caminho, você sabe o que que vai acontecer, né? Eu não preciso falar. Eu falei, não, mas eu sou de Deus, eu comecei a me justificar, eu sou de Deus. Ela falou assim, bom, a escolha é sua, ou você vai voltar para o caminho, ou, né, você não tá agradando o coração de Deus. Você já sabe o que que vai acontecer com você. E aí na hora eu deduzi, tipo, não vou subir. Tipo, ela tá me dizendo que eu vou ficar. E na hora eu deduzi, ela não precisou falar, você não vai pro céu. Mas na hora eu deduzi. Ela falou, você já sabe, né? Você tá fora da vontade de Deus. Deus requer de você a obra. Ele quer que você, isso ela falou, ele quer que você trabalhe para ele. E aí eu fiquei assim, mas como que eu vou trabalhar para ele? Olha, conclusão. Na hora que eu saí nervosa, saí pisando duro ainda da padaria. E na hora que eu saí da padaria, tinha uma árvore na minha frente. Bem na minha frente, assim, eu passei debaixo da árvore e falei, não tô endemoniada, eu simplesmente não quero voltar para a igreja, eu sou uma pessoa do bem, eu sou uma pessoa de Deus, a igreja tá muito cheia de heresias, tá tudo errado, e eu não sou errada e eu não vou voltar. Só que depois eu fiquei assim, e vinha no caminho, correndo de novo, perdida na rua de novo, e aí ficava pensando assim, como que eu vou fazer para trabalhar para Deus? Como que eu vou fazer? Aí eu vou até brincar aqui, porque no sonho foi o que eu pensei, né? Eu falei, só se eu trabalhar no ministério para ganhar um salário mínimo, porque eu tô desempregada, procurando emprego, e se eu trabalhar no ministério, pelo menos eu vou ganhar um salário mínimo e vou justificar para a sociedade. Olha só, eu vou justificar para a sociedade que eu vou trabalhar para Deus, porque é meu trabalho, né? Eu tô ganhando para isso. Depois eu falei, ai meu Deus, só eu. E continuei correndo, e aí eu escutei uma voz falando assim, e eu já ouvi essa voz em outro sonho. A voz falou assim pra mim, o tempo tá acabando. E aí eu me desesperava, daí eu corria mais rápido.
Só uma parte do sonho que eu não entendi mesmo até agora. Eu passei por um homem e esse homem estava tossindo muito. É como se ele tivesse tuberculose. E no sonho eu sabia de tudo. Por exemplo, eu sabia por que ele estava ali, eu sabia o que ele tinha e eu sabia, né? É engraçado isso, mas no sonho eu sabia. Eu passava por ele correndo, assim, correndo, e aí ele, bom dia, bom dia. Ele tava lá tossindo, e morava num brejo, assim, num lugar bem à beira do caminho. E tinha uma criança, um menino com ele. E eu passei bom dia e continuei correndo. Aí eu que eu peguei a rua errada de novo. E eu, ai meu Deus, o dia tá amanhecendo e eu não consigo achar o caminho, eu preciso voltar. E aí eu olhava também, né, eu tinha levado uma nota de R$100, eu esqueci de contar essa parte, para comprar o pão. E eu coloquei no sutiã. E aí eu olhava e falei, não basta ter o dinheiro, né, para comprar o pão e não basta achar a padaria, porque eu não comprei o pão. Agora, fazendo uma análise desse sonho. Olha como ele é simbólico, né? Cheio de símbolos. Eu fui atrás do pão. O que é o pão? É o pão da vida, né? É a palavra de Deus. O que representa o pão? O corpo de Cristo na Santa Ceia. O pão é representado simbolicamente como o corpo de Cristo. E a palavra de Deus, ela é gratuita, ela não se compra. É algo que você não vai pagar para ter, né? Você tem de graça. E por que talvez também eu sonhei dessa forma? Porque eu estava criticando muito nos últimos dias. Porque a igreja é um mercado. Realmente, na casa do pai aí, né, tem muito mercado hoje em dia. E eu estava muito revoltada com isso, me justificando em cima disso. Não, eu não vou para esses mercados, tem muito lobo, tem muito falsos pastores, né? E eu tô cansada, não tenho mais paciência para tanta heresia. E é o irmãozinho que te olha atravessado quando você falta no culto. Irmão tem compromisso com Deus. Irmão faltou no culto. Eu, caramba, ele não sabe o que tá acontecendo na minha vida. Ele não veio perguntar, você tá precisando de alguma coisa? De alguma ajuda? Uma oração a gente sempre precisa. Mas eu acho que quando você pode ser um cristão de verdade, fora do banco da igreja, quando você chega no teu irmão também e fala, cara, eu posso fazer alguma coisa por você para te ajudar? Você precisa de um abraço, você precisa de um conselho amigo que venha baseado nas coisas do Senhor, na palavra de Deus. E aí eu desconjurei por um monte de situações que aconteceu, que não me vale aqui abrir. O que aconteceu também, mas é importante, tá? Eu só vou pincelar. Eu comecei a aprender um monte de coisa. Conhecimento é muito importante, é lógico, traz muita coisa. Às vezes, é melhor que dinheiro. E eu comecei a aprender muita coisa, a tal da ascensão da consciência, né? E lógico, é muito legal você saber, só que eu esqueci de uma coisa assim, né? Um detalhe bem importante, né? O que foi que eu tirei de lição? De que vale todo o conhecimento que eu tive e que estava aprendendo. Tô grata porque eu tô aprendendo um montão de coisa. Porém, não adianta eu encher a minha cabeça de conhecimento se o meu coração não estiver focado em Deus, com o coração vazio. Então, a gente tem que ter o coração da gente voltado para Deus, porque primeiro lugar na nossa vida tem que ser Deus. Eu perdi o foco. O que eu entendi desse sonho? Você perdeu o seu foco, que é Deus e a palavra de Deus. E você se voltou para as coisas do mundo, para o aprendizado do mundo, para a sabedoria do mundo. Só que a sabedoria, ela tem que vir do alto, ela tem que vir das coisas de Deus, ela não tem que vir do mundo. Não importa o quanto inteligente você é e o quanto que você sabe, o quanto de coisa que você descobriu, se você perder a sua salvação. Não importa. Então, o que adianta a minha cabeça inteligente, cheia de conhecimento, e o meu coração vazio? E o meu coração ali sem Deus, sem estar focado em Deus, sem estar focado nas coisas de Deus, até que a Bíblia, porque é o que o mundo e o conhecimento vem trazendo. Gente, a Bíblia está deturpada, a Bíblia está faltando livros, a Bíblia está errada. Olha, do jeito que o homem né, é até capaz de ter realmente mesmo, eu não desacredito que ele tenha tirado livros da Bíblia que são tão importantes para o nosso crescimento espiritual e que ele tenha deturpado alguma coisa com tantas traduções que nós já tivemos. Mas uma coisa, eu ficava assim, ó, com a pulguinha atrás da orelha quando eu ouvia. Oi, peraí, as profecias de Daniel, elas são até os dias de hoje. Apocalipse também. E como que eles estão dizendo que a Bíblia está errada? E foi bem quando eu comecei a ler a Bíblia. Aconteceu um monte de coisa na minha vida. Quando eu comecei a ler, que eu li Gênesis inteiro, que eu ia
continuar progredindo para os próximos livros, começou a acontecer tudo isso na minha vida. E aí eu parei tudo. Eu falei, ai, por que os pastores não contaram isso pra gente? Por que a gente foi enganado? E eu comecei a descobrir um monte de coisa que não cabe aqui eu falar da onde veio, tá? Até para que ninguém vá atrás disso, porque, ó, a verdade tá aqui, ó. Aqui tá a verdade. E aí, por que as pessoas que não estão com os olhos espirituais abertos, elas não entendem? Porque quem não tá com os olhos espirituais vai ler isso aqui como um livro comum. São letras que estão aqui, ó, né? Printadas no livro, é um livro comum. Só que a diferença de quando você tem a Bíblia como verdade, que ela é uma palavra viva, é que você vai ler e o Espírito Santo vai falar com você através dessas palavras. Quando você não tá com os teus ouvidos, teus olhos espirituais abertos, você vai ler e vai ler 10 vezes a mesma coisa. Só que quando você tá com a tua visão espiritual aberta, quando você tá voltado para as coisas de Deus, quando você ora, e aí sim, o Espírito Santo ele vai conversar com você. Você vai ler a mesma passagem e vai ter, se precisar, o Espírito Santo vai falar de 10 formas diferentes com você. A palavra de Deus, ela se renova a cada dia. Ela se renova todos os dias. Então isso aqui, por mais que nós estejamos hoje em 2021, ela não está ultrapassada. As coisas de Deus, elas não são ultrapassadas. Então, assim, isso aqui não é religião. É outra coisa que me afastou da igreja. Religiosidade. E, infelizmente, os crentes, os evangélicos, assim dizendo, que eu não gosto nem que me intitulem de evangélica por causa disso, são muito religiosos. Nesse período que aconteceu tudo isso comigo, eu precisei trabalhar com pessoas de outras religiões e elas são pessoas maravilhosas. É muito fácil você falar assim, ó, eu não tenho preconceito da religião do fulano nem do ciclano, agora vai conviver com eles. Eu fui trabalhar num lugar onde eu trabalhei no meio de 12 macumbeiros. E eles são pessoas maravilhosas, eles são pessoas que ajudam o próximo, eles são pessoas unidas. E se for comparar a religião, vamos falar da religião? Se for comparar a religiosidade ou então o compromisso que eles têm com as entidades que eles servem, eles são muito mais organizados que os crentes, eles são muito mais unidos que os crentes, tá? Eles têm, ó, eu tenho que tirar o chapéu, desculpa, mas o povo evangélico, muitas das vezes, o que afasta a gente é porque eles acham que eles são perfeitos e que eles vão pro céu e ficam julgando as pessoas. Então, quando a gente cair e você vê um irmão caído, se você não tiver uma palavra amiga para você falar, não critica falando assim, eu não me misturo com essa gente porque eu não posso pegar os maus costumes delas. Não faça isso. Não faça, estenda a mão para o próximo, fala, meu amigo, por que você caiu? O que está acontecendo? Eu posso te ajudar? Você está questionando a sua religião ou está questionando a Deus por quê, meu irmão? O que aconteceu? O que te fez pensar dessa forma? Quem te afrontou? O que eu aprendi? Aí, resumindo, né? Resumindo, a gente acaba falando muito. Eu acordei, fui tirar a palavra na Bíblia, que saiu em Zacarias, né, falando exatamente sobre o arrebatamento, dos que vão subir, dos que vão ficar, o que vai acontecer com quem ficar aqui, né, e até no final fala aí que nesse tempo já não haverá mais mercadores na casa do Senhor dos Exércitos, né, então eu falei, meu Deus, aí a palavra, aí eu desmontei, porque eu já acordei chorando desse sonho, né, porque eu acabei acordando, eu fiquei correndo na rua, acho que eu nem contei o sonho todo, né, fiquei correndo na rua e não achei o caminho e acordei chorando muito, porque eu entendi que ali foi uma exortação, foi uma bronca, ou você volta pro teu caminho, ou você já sabe, a escolha é tua, é livre-arbítrio. Se você continuar andando no caminho errado, você não vai morar no céu. É bem isso que eu entendi. E foi pra mim, pra Simone aqui. E eu tinha falado com todas as letras, publicamente até, que eu não ia seguir religião nenhuma, mas por conta de tanta religiosidade que tem dentro do coração das pessoas. As pessoas têm que parar de ser religiosas e têm que ter o amor de Deus dentro dos seus corações. E isso é fácil? Muitas das vezes não. Mas se a gente buscar em Deus, se a gente buscar aqui na palavra, a gente consegue. Perdoar o próximo de verdade, sabe? Perdoar é esquecer o que o próximo te fez. E esse próximo não é alguém que você não gosta, não. É alguém que é do seio da sua família, que vai te afrontar, que vai te perseguir, que vai te... você vai te julgar e vai te condenar. Você tem que orar por ele, você tem que perdoar e você tem que conviver com ele sim, e você tem que falar eu perdoo e esquecer o que aconteceu.
e ter um coração perdoador. É isso que Deus quer. Eu não sou melhor do que ninguém, mas eu tenho vários sonhos para contar, várias experiências sobrenaturais com Deus. Quando eu estava aprendendo sobre muito da ascensão da consciência, eu tinha uma certeza, porque eu já sonhei há 2 anos atrás e foi o próprio Deus que veio falar para mim que ele ia voltar. E hoje passou mais um tempo, eu sonhei com a aliança dele que ele fez com o nosso povo e ele mostrou para mim a aliança dele. E eu vou abrir um canal para contar essas experiências, para que se eu puder ajudar alguém, se puder edificar a fé de alguém, eu tô feliz. E as honras e as glórias têm que ser dadas a Deus. Eu não quero honra, não quero glória, eu não sou melhor do que ninguém, não sou santarrona, não tô abrindo essa questão do jejum, até porque eu já acabei abrindo, não queria abrir, e ninguém tem que ficar se vangloriando, e eu acho assim, tenho certeza, o jejum e a oração é uma chave que Deus dá para nós. Não precisa acreditar em mim. Faça a experiência na sua vida. Ore e jejue e Deus vai falar com você. E Deus vai transformar a sua vida. E Deus vai mostrar para você aonde que você está errando. E Deus vai trabalhar. O Espírito Santo vai trabalhar. O jejum, ele quebra cadeias, ele quebra julgos. O jejum, ele serve para muita coisa. Ele serve para te aproximar mais de Deus. Ele serve para redimir a tua alma. Você tem que ser redimida aos pés de Jesus, sim. Porque é aí que ele vai trabalhar na sua vida. E é aí que a vontade dele vai prevalecer. Porque tudo é para Deus. A gente não tem que tirar o mérito de Deus, não tem que colocar outras coisas na nossa vida que não seja Deus. Por exemplo, você não pode colocar o seu serviço acima de Deus. Você não pode colocar as coisas que você aprende, o conhecimento acima de Deus. Não é maior que Deus. Deus é Deus e ninguém explica Deus. Então a ciência muitas das vezes quer explicar, né? Ah, por que não? Porque o mundo foi feito assim, foi feito assado, porque a lua foi não sei o que fez. A física quântica ela pode ser muito importante, mas ela não é Deus. Então a gente não pode tirar o mérito de Deus, nem a glória de Deus, e dar nada, e nem a ninguém. É isso que eu entendi, foi essa lição que eu aprendi, e eu sou humilde para reconhecer quando eu erro, e aí eu fiquei me perguntando, porque, aliás, o que aconteceu? Eu fui orar ontem, depois, né, que aconteceu esse sonho, Deus me mostrou na palavra, e Deus me deu um nome, que eu pedi para ele me mandar alguém da terra para falar comigo, porque eu falei, e agora? Aí na oração saiu o nome de uma ex-supervisora minha, chamada Jaqueline. Jaqueline, se você assistir, um beijão pra você. Muito obrigada em nome de Jesus. Ele me mostrou a Jaqueline e eu entrei em contato com ela e contei tudo pra ela e a gente conversou ontem demoradamente. Detalhe básico. Eu não sabia que a Jaqueline hoje é pastora. E ela hoje é pastora. Na época que nós trabalhamos juntas, ela não era pastora, ela já era uma serva do Senhor, mas ela ainda não era pastora. E conclusão, Deus me mandou uma pastora para conversar comigo. E ela me abriu muitos olhos ontem e me fez ver que de nada vale. Para que tanto conhecimento, né? E outra coisa, não adianta eu ficar falando da igreja X ou da igreja Y, porque tem muita religiosidade, porque tem muita heresia. Tem sim. Só que cada um vai responder a Deus conforme as suas obras. Entrega a Deus o que é de Deus. Eu não vou fazer justiça com as minhas próprias mãos. Deus é justo, a justiça é para todos. E eu tenho que estar na casa do Senhor é por causa de Deus. Não é por causa que a igreja X e a igreja Y faz isso. E eu demorei para entender isso. Eu enxergo a verdade. Lógico que você tem que escolher uma boa igreja para você frequentar, né? Você não vai escolher uma igreja onde o cara não sabe nem o que ele comeu no almoço, nem o que ele tá fazendo e vai ficar colocando absurdos para você digerir de goela abaixo. Não dá. Ainda mais agora, né? Depois de tudo que eu já vivi e das experiências que eu tô tendo com Deus. Mas, e outra, não tô aqui falando mal das igrejas que eu passei, não. Eu tive pessoas maravilhosas no meu caminho. Pastora Simone, Pastor Jackson. Nossa, pessoas adoráveis. Uma pena que eles foram embora para Minas, mas eu gostava muito de ouvir a pregação deles. São pessoas que só acrescentam na vida de qualquer pessoa. São pessoas usadas por Deus, iluminadas, e eu aprendi bastante. Eu sou grata por onde eu passei. O fato de eu não estar na igreja não é ingratidão à igreja por onde eu passei, não. Não é isso. Mas eu falo num contexto, num geral, né, de todas as igrejas, da igreja em si, da cadeia de igrejas evangélicas. Infelizmente, eles deixam muito a desejar
desejar, deixando muita coisa entrar dentro da igreja. Quando eu falo muita coisa, eu falo, a igreja hoje ela é muito mística, ela é muito, isso pode, tanto faz, e muitas das vezes, em vez de pregar o evangelho, ficar pregando prosperidade, sabe? Desculpa, eu não tô ali para isso, eu tô ali para ouvir a palavra do Senhor, eu não tô ali para prosperar. Se você não trabalhar, você não vai prosperar, é fato. Então, para mim, esse tipo de igreja não serve. Então, para mim, a igreja que serve é aquela que fala da palavra, é aquela que fala, sim, da salvação, é aquela que eu vou querer estar. Enfim, eu acabei mudando de bairro e acabei também saindo da igreja, foi bem na época que os meus pastores foram embora. Sou grata a eles, sou grata a outra igreja que eu tinha passado, que é do pastor Marcos e da pastora Aurora. Eu acho que, assim, eu saí de lá por falta de entendimento da minha pessoa mesmo, é a nossa imaturidade espiritual, né? Eu ainda estou em evolução. Eu sou um ser humano em evolução, eu tenho muito que aprender ainda. E eu acho que é isso que as pessoas muitas das vezes não entendem, né? Julgam a gente com olhares, ou julgam a gente com indiretinhas nas redes sociais. Eu sou melhor que o fulano. Ninguém é melhor do que ninguém. E cabe a Deus julgar, e Deus vai julgar todos nós, porque Deus é justo e Ele vai julgar todos. Então é isso que eu tenho para falar. E eu expliquei tudo isso, não é porque eu tenho que ficar aqui confessando os meus pecados para os meus irmãos, mas é importante para que as pessoas possam ter de experiência e levar para suas vidas também. Uma outra pessoa que eu tenho que agradecer é a Cíntia. Obrigada do fundo do meu coração, Cíntia, porque você, mesmo não me fazendo essas perguntas, você foi a única pessoa que não desistiu de mim. Mesmo quando eu te mandava os meus vídeos falando da minha sabedoria, né? Você ouvia, Simone, eu concordo, e aí acabava mandando os seus vídeos falando aí da palavra e pensando, meu Deus, como é que eu vou fazer para acordar a Simone? Eu tava num sono profundo, mas eu despertei. Eu vou gravar um outro vídeo falando do sonho do sonho que eu tive com Deus, e a Cíntia estava no meu sonho, não é à toa, né? Ela não desistiu de mim. E esse sonho justamente fala aí do acampamento onde as pessoas dormiam. E Deus veio falar comigo nesse sonho. Deus, ele tem 2 bolas de fogo no lugar dos olhos. É a coisa mais linda. Eu fiquei impressionada. E ele fala mansamente, e a boca dele nem se mexe. Ele falava comigo e ele mostrava cenas para mim. Olha, você vai avisar, filha, o máximo de pessoas que você conseguir avisar aqui, eu tô voltando. Só que as pessoas não vão acreditar em você. E ele mostrava, ele apontava assim a mão e aí passava eu falando e as pessoas assim, quem é essa louca? O que ela quer aqui? Desse jeito, né? E realmente na vida real é o que acontece. Você falar de Deus e falar da volta dele parece que ofende as pessoas, né? É louca, retardada, né? Tipo, é bem isso. Mas eu acredito muito. Esse sonho que eu tive essa noite do domingo, agora foi um divisor de águas na minha vida. Eu tava errada no que diz respeito a Deus. Eu não tenho que focar na religião e nem no que acontece lá dentro. Sabe por quê? Porque aonde é que eu vou tomar a Santa Ceia? Eu não vou para a igreja? Vou tomar Santa Ceia aonde? Aonde é que eu vou fazer parte do corpo de Cristo? Porque se eu falava assim, eu não tô fora da presença de Deus. Eu tô na presença de Deus. Só que eu preciso de tomar Santa Ceia e eu preciso de fazer parte do corpo, porque quem não congrega, não comunga, não toma Santa Ceia junto com os irmãos, não tá fazendo parte do corpo de Cristo. Isso é real, isso não sou eu que tô falando. Tá? Se vocês tiverem dúvida, a Bíblia está aqui e ela explica tudo isso. Isso aqui é um manual para a vida, e por isso que o homem luta até hoje e vai lutar até o fim dos tempos para que a gente perca a nossa salvação, porque Deus ele foi e ele prometeu que ele ia voltar. E aí hoje tá todo mundo falando que Deus não vai voltar mais, no pessoal que tá acendido, né? Deus já veio, Deus já tá entre nós, a linha do tempo mudou. Eu falei, opa, eu sonhei com a aliança de Deus e a palavra de Deus não cai ao chão. Deus não é homem para que minta e nem para que a sua palavra caia ao chão. Então ele vai voltar porque ele mostrou no sonho a aliança que ele fez com a gente. E Deus não quebra aliança. Então, isso me deixou uma pulguinha. E aí é por isso que eu continuei ouvindo as pregações e resolvi jejuar. E aí olha o que Deus fez comigo. E eu espero que ele possa fazer na vida de cada um de vocês. Um beijo no coração de vocês. Quem estiver precisando dessa palavra, pode compartilhar esse vídeo. Ele é bem caseiro, é bem comprido, mas pode compartilhar e eu espero estar alcançando a vida de muitas pessoas. E a glória e honra seja dada ao nome do nosso Deus. Um beijo.